Olá, voltamos ao exemplo. Exemplo 3. Calcule o valor aproximado da integral de 0 a 3, x vezes e elevado a x mais 1 dx, usando a regra de 1/3 de Simpson para 2, 4 e 6 subintervalos e um limitante superior para o erro. Como eu estava falando, nesse caso aqui só nos interessa o limitante superior, o erro mesmo eu não posso calcular porque eu não tenho o valor do ponto em que eu quero o erro. Então, para 2 subintervalos, como é que eu faria? Primeiro eu faço o cálculo do h, que vai ser xn menos x0 dividido por n, tá? N é 2. Faço essa conta, dá 1,5. E aí eu vou fazer o cálculo, então, para xi, ok? Para xi 0, para xi 1,5 e para o xi final, ou xn final, né, de 3. Então, repara que eu tenho que dar o passo, né, a altura de 1,5 entre esse intervalo, né, entre um intervalo e outro, ok? 1,5 entre um intervalo e outro. E aí eu faço, então, aplico a regra de 1/3 de Simpson com a fórmula completa de 1/3 de Simpson. Como é que ela vai ficar? Então, ela vai ficar h sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Quem é f de x2? Este aqui. F de x1 é esse, f de x0 é esse aqui, ok? Substituo os valores e aí obtenho, então, o valor final 46,57 e 33. Limitante superior para o erro, como é que eu faço este cálculo? Usamos, então, a expressão do limitante superior do erro, tá? h quarta sobre 180, xn menos x0, em que eu tenho que pegar aqui o máximo da derivada quarta possível para o x, em que x vai pertencer ao intervalo de x0 e x2, ok? Então, eu venho aqui e vou fazer esse cálculo. Gente, esse cálculo aqui, a escolha deste valor, que nesse caso aqui em específico é 3, isso aqui é tentativa, tá? Observação da função e tentativa de vários números. Existem vários tutoriais ou explicações que são feitas em que se faz uma tabela de um range de valores aqui desse intervalo. Aqui a gente não vai fazer isso porque não é o nosso objetivo. Eu quero que a gente entenda como é que funciona essa metodologia para que depois a gente siga para os métodos no Scilab. Então, para esse intervalo, eu tenho f, a quarta, né, a derivada quarta de 3 é o valor máximo, ok? É o valor máximo que eu tenho. E essa derivada quarta, este valor máximo, eu tenho e vai dar este valor aqui, 140,5988. E aí eu coloco o h elevado à quarta dividido por 180, n menos 0 vai ser 3 menos 0, então, xn menos x0. Isso aqui vai me dar, então, um erro de 11,86. Observe a magnitude do erro e magnitude do número. Observe isso e observe que essa metodologia, para este caso aqui, não seria a melhor opção, ok? A solução para 4 subintervalos, como é que fica, né? Então, como é que eu vou fazer para 4 subintervalos? Então, eu tenho aqui 0,75 é o meu H. Então, o que eu faço? Eu dou o passo de 0,75 em 0,75 até dar 3, certo? São 4 intervalos, 4 áreas de cálculo para o subintervalo de 0,75, beleza? E aí, aplicando toda a fórmula e na adição, quando eu tenho, nesse caso, 4 subintervalos, a fórmula, né, completa vai ficar h sobre 3, f de x0 mais 4, f de x1 mais f de x3, mais 2f de x2, mais f de x4. Tá? Substituo todos os valores possíveis e aí nós encontraremos 44,3606. O limitante superior para o erro, então, mais uma vez, fazendo todos os cálculos necessários,
Eu tenho aqui, então, novamente, né, a derivada quarta daquela função. Essa é a parte mais chata, né, para fazer o cálculo do erro, confesso, porque você vai precisar daquele teu conhecimento lá do começo de cálculo. E aí, até que encontro o f de x, o f a quarta, né, o derivada quarta de f de x3, eu encontro o 140,5988, calculo então este erro, tá? Repara um erro aqui, ó, bem diferente do erro anterior que nós tínhamos aqui, ó. Erro de 11, então aqui, ó, já diminui bem o erro, tá? Então, me aproximei bem do resultado, tô me aproximando cada vez mais do resultado. Para 6 subintervalos, como é que eu fico? Então, eu vou pegar o meu intervalo, dividir por 6 e ver qual é o degrau, qual é o range, qual é o delta. Você pode chamar de qualquer coisa. Então, eu vou de 0,5 em 0,5 até encontrar o 3, correto? A integração não é de 0 a 3, de 0,5 em 0,5 até encontrar o 3. Calculo o f de x, o que eu faço? Substituo lá na função, calculo o f de x. Agnes, por que eu preciso disso? Porque eu preciso para a fórmula, ok? Venho aqui e calculo para a fórmula. Repara que a gente está chegando cada vez mais, né, ao nosso valor anterior, ó. Eu encontro, então, substituindo todos os valores, eu encontro um valor de 44,2103. No anterior, desculpa, eu encontrei 44,36. E no outro anterior, para 2, 46, tá? 46,57, bem diferente, ok? Então, eu encontrei aqui 44,21. O limitante superior para o erro, então fazendo todos os cálculos necessários, H vai mudar, e quem mais vai mudar? Mais nada, só H muda nesse caso, então eu vou ter um erro bem menor, né, 0,1465. O outro erro tinha dado aqui, ó, 0,7414, tá? Interessante a gente saber observar isso. Bom, aqui um apanhado geral desse exercício, na tabela de resultados da regra de 1/3 de Simpson, aplicado aos 2, 4 e 6 subintervalos e o limitante superior do erro para cada caso. Repara, então, que 6 casos eu tenho menos erro possível. Então, pode-se notar que na medida que diminuímos o espaçamento de H, os pontos, entre os pontos, o limitante superior para o erro decresce, indicando valores mais próximos do valor exato da integral, ok? Então, se eu tiver vários pontos daquela função, eu posso fazer este cálculo aqui o mais exato possível, tá? Então, vamos para a próxima sessão que eu vou falar, então, das próximas regras de Simpson.